Olá, boa tarde a todos. Vamos só esperar as pessoas chegarem aqui na live para dar início. Pronto. Olá, amigos e amigas, moradores e moradores aqui do bairro de Terrenos Novos e região. A Larissa já entrou aqui. E nós vamos dar início à nossa live Plantão Tira Dúvidas. E essa é uma edição especial da Terrenos Novos TV. Seja bem-vinda, Larissa. Você já entrou aqui ao vivo. Olá, eu sou o Samuel, faço parte aqui da equipe do ITJ. Boa tarde, Samuel. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo aqui. Deixem aí nos comentários se vocês estão escutando bem. Vamos ver. Bem, ninguém ainda relatou algum problema, então vamos supor que está tudo ok, né? Aí, já temos um comentário que sim, está tudo ok. Então, gente, começou agora a TV que é a nossa cara, a sua cara, Terrenos Novos TV, dessa vez nas redes sociais do ITJ. E, gente, hoje nós vamos ter uma edição super especial, que nós vamos falar um pouco sobre fechamentos de escolas e também sobre como a gente deve proceder em relação a ambientes fechados. Então, fica aí ligado na nossa live, que vai ser um papo super bacana. Eu gostaria, Larissa, que você se apresentasse para quem chegou agora na nossa live. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Larissa, né? Como o Samuel falou. Eu sou enfermeira de formação, trabalho na Secretaria de Saúde de Sobral, né? Como gerente do programa Saúde na Escola. É isso. Pronto. Ótimo. E Larissa, a gente já vai começar as nossas lives com a nossa live com a pergunta, né? Como você tem visto o comportamento das pessoas frente à pandemia agora na nossa atual situação? A gente vê, né, que o pico de casos já tem passado, mas a pandemia não. Então, né, como é que você avalia o comportamento das pessoas nesse momento da pandemia? Bem, Samuel, assim, né? Com o avanço, né, da vacinação, né? E essa recente melhora dos dados epidemiológicos, né? Dos números, dos casos e mortes, a gente tem percebido, né, em uma parcela da população que é um relaxamento, né? Um pouco desse relaxamento das medidas ainda, né, restritivas. Pessoas sem máscaras, né? Participando de aglomerações. E a gente sabe que mesmo, né, como você colocou, a pandemia não acabou, né? Então ainda não dá para a gente abdicar, né, do uso das máscaras, desse uso das medidas preventivas, enquanto o vírus ainda estiver aqui, né, circulando entre a gente. E aí eu reforço, né, que a necessidade de a gente se adaptar às recomendações, né, à nossa realidade individual de cada um, né? E ainda ter muito cuidado, né? Principalmente com aquela parcela da população mais vulnerável, né? Você, por exemplo, que mora com idosos, né? Pessoas que têm comorbidades, apesar de elas estarem vacinadas, mas elas continuam sendo nessa população mais vulnerável, mais de risco. Então, você pode estar vacinado também, pode não estar se agravar com a doença, mas você pode estar transmitindo, né? Então, o ideal é que você, né, continue mantendo. Todos nós, né, mantenhamos ainda as medidas, o uso da máscara, né? Caso apresente algum sintoma, né, a gente realmente não vá ao trabalho, né, faça o isolamento e procure uma unidade, né, até para confirmar, né, se está ou não com Covid. Pronto. E Larissa, eu acho que um dos momentos mais emblemáticos desse período que a gente viveu foi aquele momento de reclusão e de fechamento, né? E o fechamento de escolas também foi assim um período característico da pandemia, né? E como você avalia essa medida e como você avalia o impacto dessa medida para conter o avanço da pandemia de Covid-19? Então, né, quando as escolas, né, elas foram fechadas, né,
Foi realmente na época que a gente estava, que a gente chama, né, naquelas ondas mesmo do pico, né, da pandemia. Então, a eficácia dessa medida, né, de fechamento das escolas foi justamente para conter nessa transmissão do vírus, né, diminuir, né, a velocidade da transmissão dos casos de Covid, né? Então, fechar a escola, né, adotar o distanciamento, com certeza fez com que a gente conseguisse diminuir a propagação, né, do vírus e ganhar tempo, né, para como se fosse da gente dar um pause nessa transmissão, né, para poder a gente realmente não deixar que mais pessoas, né, piorassem e pegassem essa doença, né? E essa foi uma medida que foi adotada, né, não só aqui em Sobral, não só no Brasil, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, né, o fechamento de lugares públicos, né, como as escolas, e realmente foi na questão para reduzir, né, os danos, né, da doença na população. Sim. Você pode pontuar, né, que essa medida trouxe muitos pontos positivos, né, mas também trouxe alguns pontos negativos. Né? O que é que você tem a falar também sobre isso? Justamente, né? A gente, no momento que foi fechado, o nosso foco principal era essa questão mesmo mais urgente, né? Que foi baseado em dados epidemiológicos para esse fechamento, para que realmente a gente reduzisse essa transmissão, né? E a gente não imaginaria que fosse ficar tanto tempo, né, fechado. Então, ela trouxe, né? O fechamento, com certeza, trouxe pontos negativos, né? Para todos os estudantes, né? Não só para os estudantes, mas para as famílias, né? Em relação à educação e aprendizagem, né? Então, o fechamento da escola ela interrompe, né? Essa continuidade da educação. Muitos alunos passaram um bom tempo, né? Sem ter aula. Então, isso, querendo ou não, leva a uma disparidade educacional, né? Nos estudos, principalmente com os estudantes da rede pública, né? Que não conseguiram voltar logo para essas aulas online, como a maioria da rede privada conseguiu, né? Porque eles não dispunham de ferramentas, né, necessárias para esse ensino à distância, além dos riscos psicossocial e do ambiente, né, também. Então, a questão do aumento, essas crianças, né, esses adolescentes sem estarem na escola, aumentou o risco de violência, né? Já que as escolas elas também atuam tendo esse mecanismo de proteção, né, para os alunos, dessa questão do apoio social que ela tem, do bem-estar mental. Então, isso também eles tiveram um prejuízo bastante, né, em relação a isso. A questão do desenvolvimento cognitivo, né, também das crianças que estavam fora da escola. A gente sabe que as crianças da educação infantil, né, elas aprendem convivendo com o outro, né, trocando ali realmente no convívio realmente. Então, teve realmente essa perda dessa questão cognitiva. A questão da carga de cuidado, né, com os estudos em casa. Ele também levou essa carga, principalmente sobre as mulheres, né, que tinham que estar em casa com os filhos. Então, além do trabalho, né, do lar, que muitas têm que ter ainda, tinha essa questão dos filhos estarem em casa, aumentando a atenção, né, principalmente para as mulheres trabalhadoras e os pais que assumem esse papel também, né. E a questão da oferta dos serviços, né, que o fechamento da escola, ela resultou na suspensão de alguns serviços sociais, né, como fornecimento de alimentos, o apoio psicossocial, né, e alguns outros programas de proteção e saúde, né. Então, muitas crianças, né, como a gente, assim, foco na rede pública, né, muitas crianças tinham na escola, né, o alimento, né, às vezes tomam café da manhã na escola, almoço, lanche. Então, apesar das escolas terem disponibilizado, né, algumas cestas para as famílias estarem buscar, mas teve essa questão do peso mesmo, né, da oferta desse serviço. E o que eu acho principal foi muito essa também questão social, mental, né, da saúde mental. Vocês ficaram muito tempo em casa, né? Então, assim, hoje no retorno a gente está tendo que trabalhar muito esse lado cognitivo e emocional dos alunos. Sim.
e quais medidas estão sendo trabalhadas, né, para recuperar esse, não digamos esse tempo perdido, mas essas lacunas, né, que ficaram por conta da pandemia, né? Como é que está sendo trabalhado tanto na escola quanto na sociedade? Assim, a gente está tentando facilitar, né? Na época ainda do fechamento, né? Foi tentado facilitar esse fornecimento, como eu coloquei, né? Esse fornecimento do alimento fora da escola, né? Com a substituição, né? De alguns alimentos mesmo, de refeições. Questão do apoio mesmo às famílias, né? E às escolas, proporcionando algumas ferramentas de ensino à distância. Então, a gente teve que aprender, né, a como trabalhar à distância, a como estar levando, né, algum material didático, né, para essas famílias e nesse apoio mesmo, né, quem não tinha celular, o computador, o notebook, né, os professores, as escolas foram se mobilizando para estar dando esse apoio. Propor formas alternativas de aprendizagem, né, da questão dessa aprendizagem à distância, né, quem não podia, né, a escola ia até a casa do aluno, levava o material para depois, né, os pais estarem retornando com esse material, né, a questão também de facilitar, né, a continuidade desses programas escolares de apoio psicossocial, né, pelo acompanhamento por telefone, né, de forma a estabelecer realmente essas estratégias para prevenir, né, essas questões, e promover muitos espaços de diálogo com os pais, com os professores, com os estudantes, né, para garantir, para discutir também, né, essas lacunas que ficarem, a gente tentar tá orientando e canalizando esse apoio, né, para principalmente essas pessoas com mais vulnerabilidade, né, que muitos sofreram abuso, né, violência, então, assim, de maus tratos realmente, né, aquelas crianças com deficiência também, né, que foi realmente a gente está nessa dificuldade de reinserção, né, de voltar, e realmente é dar esse apoio, né, de uma divisão, de uma forma equitativa, né, dessa carga de cuidado, para poder tá que eles realmente, assim, a gente não vai conseguir de uma hora para outra essa recuperação, mas realmente está voltado a esses programas sociais que já existiam, né? E está dando realmente esse apoio com os orientadores educacionais dentro das escolas, né? Fazendo todo esse trabalho. Sim. E nós sabemos que não apenas as escolas, né? Mas centros de quarentena, comunidades penitenciárias, instituições de longa permanência, como albergues, asilos, e, né, foram muito importantes também, né, que foram fechados, mas também foram medidas importantes, né, para o impacto da pandemia, né? E esses locais, né, também tiveram um impacto bem semelhante, né, em relação, né, a cuidados, né, nesses espaços e tudo mais. E quais cuidados devem ser observados, né, nesses espaços mais fechados? Né? Quais cuidados devem ser mantidos, né, ali para que o vírus não se prolifere ainda mais nessa situação de volta, né? Porque nós sabemos que ainda algumas pessoas não estão vacinadas, outras pessoas, né, têm mais propensão ao vírus, tudo mais. Então, quais são os cuidados que devem ser feitos? Pronto, Samuel, assim, né? A gente, uma parte da população, né, que foi bastante afetada, principalmente no início, né, foram essas pessoas, né, que estão em instituições de longa permanência, né, em albergues e asilos, né, em unidades penitenciárias, né, então centros de convivência, né, então elas foram das primeiras, principalmente os idosos, né, que estavam nos asilos, a gente viu que eles foram os primeiros, né, a gente teve muita perca desses idosos, e que eram realmente um segmento bastante vulnerável, né? Por além de ser idosos, né, tem as condições crônicas e ainda tinha essa questão de estar dentro do ambiente, né? Que as pessoas que estavam ali, os cuidadores, não tinham tanto esse cuidado, ainda essa noção, né, da utilização de EPIs, de cuidado do distanciamento, enfim. E aí, e alguns a gente sabe que às vezes vivem em condições precárias realmente, né? Então, essa questão da aglomeração.
E aí, essa questão dos cuidados realmente, né, para esses ambientes fechados, é a gente tentar garantir, né, implantar e assegurar esse distanciamento, né, físico realmente, principalmente nas atividades, né, facilitar essa questão do uso do álcool em gel, da lavagem das mãos, né, dessa orientação é uma das coisas que eu ia só em relação à orientação, né? É uma das medidas também que a gente vem fazendo muito para, ainda voltando só um pouquinho para a questão passada, né? Como a gente está no programa Saúde na Escola, então a gente está levando muitas oficinas, muitas capacitações, muitas atividades de educação e saúde, né? Para dentro das escolas, numa forma também de estar, né? Orientando e ajudando, né, nesse aspecto do conhecimento, né? E aí, esses cuidados observados no espaço fechado, né, que a gente tem que ter, principalmente como eu coloquei, que são as instituições de asilos, né, facilitar essa lavagem das mãos, como eu coloquei, o uso de álcool, né, restringir visitas, né, estabelecer alguns meios alternativos de contato através de videochamada, né, de horas marcadas para a visita, agora nesse momento que já retornou, né, a visita, mas a gente ainda não pode voltar como era antes, né, e principalmente capacitar, né, os funcionários, né, dessas instituições para que eles realmente consigam, né, bem como as pessoas que vivem, né, no tocante à importância das medidas de proteção pessoal, de distanciamento, né, com ênfase especial, mais uma vez, aos nossos idosos, né, em razão do risco de mortalidade ainda, né. Então, desenvolver alguns procedimentos rápidos, né, para importante tentar também tentar fazer a reintegração, né, da família, dessas pessoas na família e na comunidade, né. Eu sei que é de forma gradual, mas ela deve ser prioritária, né, sempre que for viável, né? Então, elaborando um plano de ação, de vigilância também, né, para tentar evitar essa contaminação e surtos, né, dentro desses espaços, uma vez que hoje a gente sabe, né, que se a gente puder ir para algum, for tá saindo, né, a gente priorizar espaços abertos, né, já que a gente sabe que esses espaços fechados, eles, né, aumenta a chance de proliferação da doença, né? E nesses espaços realmente fechados, a gente criar, né, algumas áreas para isolamento respiratório, né? Alguém da instituição, né, tá com algum sintoma, né? Então vamos tentar, da maneira que der, ter um localzinho que a gente consiga te isolar, realmente ter certeza se aquilo é uma gripe, ou se é Covid, ou se é outra doença. Né? E estar buscando ventilações naturais dentro das instituições, né? Evitar ou ligar os ar-condicionados para poder estar facilitando essa disseminação. E evitar algumas atividades em grupo, né? A gente sabe que quando for fazer, que ainda se manter esse distanciamento. Acho que é isso. Tudo bem. Mas agora, né, para esse papo não ficar tão concentrado na gente, nós vamos ter a participação também da comunidade, porque eles enviaram perguntas, tá? Então, nós vamos abrir esse espaço, né, para responder algumas perguntas que os moradores aqui do bairro, né, trouxeram para a gente. E a primeira pergunta é da dona Fátima, certo? Que é aqui moradora do bairro Terrenos Novos, e ela quer saber qual a importância dessas ações focadas, né, no apoio psicossocial que as escolas têm e tiveram, né, que interromper, né? Qual a importância, né, dessas ações que as escolas tiveram que interromper? Mais focadas nessas ações psicossociais, né, que foram interrompidas pela pandemia. Pronto, Samuel, assim, a gente sabe, né, que a informação, né, dessas ações educacionais, como eu coloquei um pouquinho antes, né, de extrema importância, né? Então, informar a população, né, tá orientando tanto a população quanto os alunos, como os pais, né, sobre esses riscos à saúde, né, apresentados pela Covid, é tão importante como as outras medidas de proteção, né? Então, informações que a gente leva, que são precisas e confiáveis, né, ela permite com que essas pessoas, os alunos, né, toda a comunidade, tomem decisões conscientes, né, e adotem comportamentos positivos, né, para se proteger, né, e proteger os seus entes queridos, né, dessa doença, né, da Covid.
Então, todas essas ações de educação e saúde que a gente tenta estar levando, né, para as escolas, né, para capacitar a comunidade escolar, né, são baseadas em evidências, né, e junto à vacina, né, são a melhor vacina contra os boatos e a desinformação, né. Então, a gente tenta realmente, com essas informações, né, com essas ações de educação e saúde, a gente dá suporte, né, o melhor possível para as famílias e os alunos, né, dar dicas e conselhos, como estar apoiando, os pais podem também estar apoiando os filhos, né, nesse retorno, nesse apoio aos estudos, né, de como enfrentar esses obstáculos decorrentes da pandemia após todo esse tempo de confinamento. Sim. Um comentário deixado aqui, né, foi pelo Lucas. E ele disse: Larissa, um ponto importante a ser tratado é em educação e saúde. A gente tem percebido um quantitativo de gestantes na adolescência, nesse período de afastamento da escola. Né, Larissa? O que é que você pode informar a gente sobre essa questão? Pronto, né? Foi basicamente o que eu quis trazer até enquanto naquela outra conversa. Justamente, né? A falta dessa foi um dos danos, né, que a gente observou, né, nessa fechamento das escolas, porque dentro das escolas, o programa Saúde na Escola, ele tem essa parceria, né, de levar é uma parceria como é que eu digo, entre saúde e educação, né? Então, a gente trabalha intersetorialmente, né? Então, é um trabalho intersetorial e que a gente leva, né, para os alunos, para as escolas, principalmente essas ações de educação e saúde. Então, a gente trabalha bastante esses temas com os adolescentes, né? E a falta, né, desses momentos, né, com esses adolescentes levou, né, esse aumento do índice de gravidez na adolescência. Né? Então, a gente sentiu esse impacto realmente, né? E aí, mais uma vez, confirma, né, só vem evidenciar, né, o quão importante são essas ações de educação e saúde que a gente realiza para esses alunos, né, que a gente leva para dentro das escolas, né, que é o que vai fazer com que a gente previna, né, e evite algumas gravidezes indesejadas, né, algumas outras situações de vulnerabilidade para esses adolescentes. Pronto. Outra pergunta aqui deixada pelo Ricardo Lopes, que é morador do bairro Terra dos Novos. Ele quer saber o seguinte: o que se deve fazer numa pandemia para reduzir o impacto nas pessoas em fase de desenvolvimento, né, em situação de vulnerabilidade por riscos de maus tratos e abusos, ou por aglomeração? Então, a gente veio, né, e percebeu que nessa pandemia, né, além das repercussões produzidas, né, não só de ordem biomédica, epidemiológica, né, a gente teve muitas repercussões, impactos sociais, econômicos, políticos, culturais, históricos, né, que são sem precedentes aí né, na história recente dessas epidemias. E aí a gente vê, né, que, como eu já tinha colocado antes, uma das coisas que a gente também sentiu foi essa questão do aumento de violências e maus tratos, né, principalmente com mulheres, né, com crianças, adolescentes e idosos, né, que realmente são essa população mais vulnerável. Então, houve-se assim, a gente percebeu uma criação, né, de plataformas, foi necessária essa criação de plataformas digitais, de canais de atendimento para essas vítimas, né? E aí, por meio desses canais, né, se recebe as denúncias, né, para facilitar. Mas, contudo, esse enfrentamento, né, esses maus tratos, não pode se restringir somente a esse acolhimento, né, de denúncias, né? Então, os esforços estão sendo e devem ser direcionados, né, para esse aumento das equipes na linha direta de prevenção, realmente, né, e resposta à violência, vem como na divulgação, né, dos serviços disponíveis. E aí, uma das coisas que a gente percebeu é que esse isolamento, né, nesse momento, é imprescindível foi imprescindível, né, para evitar a morbidade e a mortalidade das pessoas, né? Porém, no caso de maus tratos e violências, né, a gente viu que existe essa orientação de evitar esse isolamento até para tirar, né, a vítima, né,
desse ambiente de que está causando ali a violência e os maus tratos, né? E aí é bom evitar até o isolamento doméstico, né, nessas situações, e a expansão e fortalecimento dessas redes de apoio, né, incluindo a garantia do funcionamento, da ampliação do número de vagas de abrigos, né, casas de apoio para essas pessoas. Né? Então, a gente vê que não é o... Né, a gente vai na contramão desse isolamento, mas é pensando realmente, né, na vida dessa vítima. Então, mas a gente viu que facilitou muito a criação desses canais, né, como é, de denúncia, né? A gente percebe que ajudou bastante essas pessoas que foram vítimas, que estão sendo vítimas, né, de violência e maus tratos. Pronto, e foi com esse momento de tira dúvidas que a gente encerra aqui a nossa entrevista com a Larissa. E a gente agradece muito, Larissa, pela sua participação. Foi um momento bastante esclarecedor. Né? Você quer deixar uma mensagem final aqui para as pessoas que estão acompanhando a nossa live? Antes, né, de deixar a mensagem, eu vou agradecer o convite, né, na pessoa da Márcia, né, da Márcia Santos, que é a diretora do Instituto, do Chiquinho, né, dos responsáveis aí por vocês que fazem esse programa, né, maravilhoso aí na comunidade dos Terrenos Novos. É um prazer, né, estar participando, né, e o recado que eu deixo, gente, é que realmente, né, foi por onde a gente começou, né, a pandemia não acabou, né, que a gente realmente mantenhamos os cuidados, né, quem não se vacinou, por favor, se vacine, né, a gente falar aqui, reforçar mais uma vez da importância da vacinação nesse momento, né, a gente já está, né, com esses números, né, esses dados um pouco confortáveis hoje devido, né, à nossa dedicação, né, principalmente o nosso gestor maior de garantir, né, a vacinação, né, para todo mundo, para toda a população sobralense. E aí, né, estamos tendo essa oportunidade, não deixem de se vacinar, né, mas que mantenhamos esses cuidados, né, o uso de máscara principalmente, o uso ainda de álcool, lavagem das mãos, o uso das etiquetas respiratórias, né, e mesmo que você ache que é só uma alergia, uma gripe, fique em casa, né, as unidades estão aí já também com vacinas, com testes disponíveis para estar realizando. Então, não vamos relaxar para que a gente não caia aí numa terceira onda, né? E realmente também reforçar aí que vários parceiros nossos aí da atenção primária, né, estão entrando e são os nossos parceiros e apoio, né, nesse programa que é tão importante para os alunos, né, da nossa rede pública municipal, que é o Programa Saúde na Escola, né, que eles são os responsáveis também por estar levando todas essas informações tão importantes para os alunos. Então, é meu agradecimento a todos, né, e mais uma vez, Samuel, pelo convite. Pronto, muito obrigado pelas palavras, Larissa. E, infelizmente, a gente fica por aqui. Essa edição especial do Terrenos Novos TV para vocês. Em breve terão mais outras edições que vocês vão poder conferir nas nossas redes sociais, nos nossos canais de comunicação. Você acompanha nossas ações aqui e também pelos nossos stories. Não deixe de conferir pelas nossas redes sociais, tanto aqui no Instagram quanto pelo Facebook. E é isso, gente. Continuem seguindo as orientações das organizações de saúde, fiquem em casa, lavem as mãos e aquelas, né, usem máscara, vão se vacinar e saúde a todos. Tchau, tchau, boa Tchau, tarde. tchau. Até a próxima. Até a próxima.